Exercício número 1 da aula 28 do primeiro ano do ensino médio. Considere a função dada por g de x igual a x ao quadrado mais 7x. Suas raízes são. O que é que significam raízes de uma função? Raízes da função é onde o gráfico desta função, nesse caso, como é uma função de segundo grau, uma função quadrática, onde a parábola vai cortar o eixo de x. Então, o que significa isso? Vamos representar, vamos colocar isso aqui no gráfico para a gente dar uma olhadinha, tá? Então, bem simples aí para mostrar o que significa, então, essas raízes desta função. Quando nós falamos em raízes da função, e essa aqui, como é uma função quadrática, então ela é uma parábola, tá? Nós determinamos as raízes da função, aquele ponto ou aqueles pontos onde a parábola vai cortar o eixo de x. Então, é daqui que sai aquele x1 e também o x2. Como que nós obtemos isso? Nós obtemos isso utilizando ou a fórmula resolutiva, né, chamada fórmula de Bhaskara, ou outros meios, soma e produto, fatoração e assim por diante. Então, nós vamos desenvolver aqui alguns métodos aí para a gente conseguir resolver e encontrar. Só nós temos que lembrar que o que acontece com as raízes de uma função de segundo grau? Ela pode ter duas raízes distintas, ela pode ter apenas uma raiz, né? Ou seja, esse gráfico ele pode cortar em apenas um ponto, né? Então, o x1 e o x2 vão ser iguais, ou simplesmente ela não corta o eixo de x. Tá? Então, tem essas três situações aqui que nós vamos encontrar. Essa parte vermelha é quando nós calcularmos o delta e ele der maior do que zero. Então, ele tem duas raízes. No gráfico azul, quando o delta é igual a zero. Se nós calculamos o delta e der igual a zero, então ela só tem uma raiz. E a última delas, que é o gráfico verde, quando o delta é menor do que zero. Significa que ele não encosta no eixo de x. Então vamos calcular aqui as raízes dessa função para a gente verificar o que aconteceu aqui. Tá? Vamos deixar isso aqui separadinho e vamos começar a fazer continhas aí. Vou reescrever a função. G em função de x é igual a x ao quadrado mais 7x. O que é importante sempre saber, sempre frisar aqui? É tirar os coeficientes. Né? Por exemplo, quem é o a? O a é o número que está na frente de x ao quadrado. Então, ele vale 1. Quem é o b? O b é um número que está na frente do x. E quem é o c? Bom, o c é o termo que não tem x. Né? Nesse caso, como ele não aparece, ele teria um zero aqui. Então, esse c vale 0. Quando o c vale 0, nós não precisamos necessariamente utilizar a fórmula resolutiva. Nós podemos usar a seguinte ideia aqui. Para calcular as raízes, o g de x tem que ser igual a 0. Certo? Então, vamos lá. O que vai sobrar lá em cima? X ao quadrado mais 7x igual, como o g de x vale 0, então aqui vale 0. Percebam, uma das soluções óbvias para essa nossa equação aqui é que o x tem que valer 0. Então, eu vou chamar de x1 tem que valer 0. Por quê? Porque esse lado aqui tem que dar igual a esse.
O objetivo da sua forma algébrica é que um lado dê igual ao outro. 0 ao quadrado mais 7 vezes 0 vai dar 0. Agora, como é que eu faço para encontrar, então, a segunda parte, o x2? O que nós faremos, então, na segunda parte? Nós vamos... eu posso simplificar toda uma equação se eu conseguir dividir todos os termos pelo mesmo valor. Então, percebam comigo, ó. Se eu pegar, vou reescrever ali para não dar nenhum problema. Então, x ao quadrado mais 7x igual a 0. Percebam, se eu pegar e dividir todos os termos pelo mesmo valor, eu não altero o resultado da minha equação. Então, eu vou dividir esse aqui por x, esse aqui por x e esse aqui por x. Certo? Mas isso aqui eu só posso fazer quando c vale 0. Tá? A partir desse momento aqui, se eu dividir x ao quadrado por x, o que sobra? Sobra somente o x. Mas, se eu dividir 7x por x, vou anular os x, sobra somente o número 7. Igual. E 0 dividido por x é 0. O que vai acontecer aqui? O x vai ser igual, esse 7 que é positivo vai passar para o outro lado negativo. Aqui eu já descubro o valor do x2. Quanto vale o x2 nesse caso aqui? Negativo 7. Encontrei as raízes da função. Então, quando eu volto lá, eu vou verificar que o x1 vale 0 e o x2 vale menos 7. Então, neste caso, é a letra A. Mas, professor, e se eu quiser resolver isso utilizando a fórmula resolutiva ou a chamada fórmula de Bhaskara? Eu posso? Claro que pode. Tá? Então, vamos resolver ela aqui do ladinho, só para a gente verificar que isso é possível. Tá? Então, eu tenho lá. Primeiro, vamos escrever as fórmulas. Então, ele diz o seguinte, que para calcular o x, eu tenho que utilizar aí menos o b mais ou menos a raiz quadrada de um certo delta, que é o discriminante, tá? Que eu vou calcular depois, é uma operação matemática. Tudo isso divididos por 2 vezes o a. Antes de resolver isso ali, eu preciso calcular o valor do delta. E o delta é o quê? É o b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Então, agora vamos fazer conta. O delta vai ser igual. Quanto vale o b? Bom, o b vale 7. Então, 7 elevado ao quadrado menos o 4 vezes. Quanto vale o a? O a vale 1. Quanto vale o c? Percebam, o c vale 0. Então, vou continuar aqui. Ó. Quanto que é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é 49. Agora, eu tenho que lembrar que antes de continuar a minha conta, eu preciso resolver essa multiplicação. Esse menos 4 vai multiplicar 1, que vai multiplicar o 0. Que vai dar quanto? Vai dar 0. 4 vezes 0 é 0. Então, o delta deu 49. Vocês lembram que a gente trabalhou antes aqui? Ó? Quando o delta, perceba aqui comigo, ó, quando o delta é maior do que 0, nesse caso deu 49, eu vou ter duas raízes distintas, como a gente já calculou antes. Nós só estamos fazendo a prova através da fórmula. Então, eu vou voltar aqui agora, já que eu calculei o delta. Então, vou pegar o x é igual a menos o b, só que o b vale 7, mais ou menos a raiz quadrada daquele delta, que nós descobrimos que vale 49. Tudo isso divididos por 2 vezes o a, que vale 1. Então, vamos lá. Ó. X é igual a menos 7
mais ou menos raiz quadrada de 49 é 7. Tudo isso é dividido por 2. Percebo que a partir daqui é que eu vou calcular o x1 e vou calcular também o x2. Tá? Então, esse meu x1 vai ser igual a menos 7 mais 7 dividido por 2. E o x2 vai ser igual a menos 7 menos 7 dividido por 2. Igual. Menos 7 mais 7 é 0. E 0 dividido por 2 é 0. Olha, igual nós calculamos antes o valor do x1. Agora, menos 7 com menos 7 é menos 14. E se eu pegar o menos 14 e dividir por 2, o resultado vai dar negativo 7. Pronto, encontramos e afirmamos realmente que as duas raízes, ou por um método ou pelo outro método, vai dar exatamente igual. Nesse caso, 0 e menos 7. Então, para nós, lá nas nossas alternativas, seria a letra A.